Olá, meus queridos! Olá, meus bebês! E aí, tudo bem? Como foi a semana? Como foi o final de semana? Tranquilo? Espero que vocês estejam bem descansados para nós começarmos o segundo bimestre. Bom, vamos lá. Para isso, vamos retomar o quê? O quê? Esse aqui é o resumo da aula do dia 27/5, aquela semana antes da paradinha da semana passada. Então vamos lá. O que foi naquela aula de novo? Nada. Por que nada? Calor sensível nós já estamos fazendo, que é o que macete, que é quando não muda o estado da matéria. Transformações da matéria. É aqui, ó, lá o desenho básico. Cadê a bodeguinha? Aqui. Que acontece o quê? Eu aumento a minha temperatura, eu tenho fusão, aumento a temperatura, eu tenho vaporização, eu diminuo, eu tenho liquefação. Esses são estágios da matéria. Eu só esqueci de colocar o plasma aqui, perdão, tá? Acrescentem aí, por favor, o plasma aqui nos 4 estados da matéria. Calor latente, que é o que mole quando ele ele muda de fase, ele sai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido, enfim, quando ele muda a fase. E transferências de calor. Oi, Jesus, oi, Jesus, oi, Jesus. Vamos parar aqui o negócio. Pronto, já arrumei a bodeguinha. Bom, transferências de calor, como o professor Enio já fez a aula de transferência de calor, vocês fizeram a prova em cima de transferência de calor, o simulado foi em cima de transferência de calor. Então, o que tem isso aqui? Nada de novo, certo? Então, a louca da professora de vocês e o outro doido, professor Enio, sentamos e reorganizamos o nosso bimestre. Então, o que nós vamos continuar fazendo? Primeiro, vamos dar aula de dilatação. Por que dilatação? Porque vocês têm que saber o que é dilatação. Se vocês observarem bem, isso aqui está na internet. Então, eu peguei um do Slides Player, foi mal, desculpa o inglês, o Slides Player, que ele tá bem completo, certo? Para vocês entenderem o que é dilatação. E tem 3 questionamentos que eu quero que vocês façam no caderno. Então vamos lá. Dilatação. Ô professora, dilatação, mas o que? Dilatação, a senhora vai dar aula de biologia? Claro que não. A dilatação que a mulher tem para parir, para ganhar neném, para dar à luz e afins, é própria do organismo. Eu não vou aumentar a temperatura do meu corpo para parir, certo? Então tem diferenças, muitas diferenças. Na verdade, dilatação térmica, eu tenho que uma condução de calor, isso mesmo. A dilatação, ela é parte das transmissões de calor. Por que parte? Porque eu preciso aumentar o que? A temperatura. Então, eu tenho que aumentar o calor para fazer com que o corpo dilata. Ou, ao contrário, diminuir para fazer com que com que o corpo se contraia. Agora, vamos lá, o basicão do basicão do basicão. Ô, professora, então a água, quando eu coloco ela no congelador, ela vai dilatar? Não. A água é um caso à parte. Se eu encher uma garrafa PET até a boca, fechar e pôr no congelador, o que ela vai fazer? Ela vai expandir. Então, aí ela vai dilatar. É chamado de anomalia da água, certo? Anomalia dos líquidos. Mas é mais a água que faz isso. O suco. Quanto maior a concentração de álcool, menor é esse grau de congelamento, vamos se dizer assim. Mas é entendido. Dilatar ou contrair é aumentar ou diminuir a temperatura. Olha, esse aqui é legal. Aqueles potes de conserva que é maldito para abrir. Simples. Joga um cadinho de água quente nele, ó.
Joguei um cadinho de água quente na tampa e abre com facilidade. A professora de vocês, como é louca, sabendo da parte toda física de dilatação, o que a louca faz? Pega uma faquinha, enfia entre esses vãozinhos aqui, tira o ar e abre também com facilidade. Isso é errado. Ai, professora, por quê? Porque a faca pode escapar, cortar e fazer um frau. Então, assim, quer abrir com mais facilidade? Joga um cadinho de água quente. Que aí vai dilatar a tampa. O vidro, como ele é um mau condutor, então, assim, dilatou, abriu, facinho. Olha lá. Isso aqui é o estado da matéria. Vamos lá, ela está no estado sólido, ela está tudo juntinho. Lembrando que as moléculas, elas vibram sim mesmo congeladas. Por quê? O que acontece? A temperatura é o grau de agitação, certo? É a medida de agitação das partículas. Se eu aumento essa temperatura, se eu dou calor para ela, ela tem um distanciamento, então ela se dilata. E a contração é o inverso. Ela tá dilatada, eu vou diminuindo a temperatura, até que ela volta ao seu estado de antes, o seu estado que ela estava. Então, olha lá, a vibração da temperatura. Então, as moléculas, elas continuam vibrando, independente do seu número de temperatura. Bom, dilatação linear dos sólidos. Não vamos nos atentar à fórmula. O que eu quero que vocês entendam? Aqui eu tenho uma barrinha. Eu vou fazer o que para ela? Ó, eu estou conduzindo o que? Calor. Essa minha barrinha, ela vai esquentar e ela vai fazer o que? Aumentar de tamanho. Então, ó, através de uma condução de calor, ela aumenta o seu tamanho, certo? E isso que eu quero que vocês entendam. Nossa, professora, que fórmula louca é essa? Pelo amor de Deus, calma. O que vocês têm que entender na dilatação é que eu tenho esse negócio alfazinho aqui. Para linear eu tenho alfa e para as outras depois eu vou mostrando. Olha lá, a alfa nada mais é do que o coeficiente de dilatação. Cada material tem o seu preponderante. Olha lá, o chumbo. Isso aqui tudo à base de notação científica, tá, galerinha? Por isso que eu e o Enio resolveu não dar exercício de dilatação para vocês. Mostrar primeiro a teoria. Quando voltar às aulas, se nós tivermos tempo hábil para mostrar como é um exercício de dilatação de exemplo, isso nós vamos fazer, tá? Por hora, eu quero que vocês entendam que dilatação ela é uma condução de calor que eu aumento o tamanho do material. Só que cada material tem um coeficiente de dilatação. Se ele tem um coeficiente menor, estilo, olha lá, porcelana, 3 vezes 10 é menos 6, ele tem um coeficiente de dilatação teoricamente baixo. Então, ele dilata mais fácil do que o chumbo, que é 29, entendido? Então, vamos lá. Expressão geral é para saber quanto ele aumentou realmente. Porém, não se atenuem à fórmula. Eu quero que vocês entendam que cada material tem um coeficiente de dilatação que dilata para aumentar o seu tamanho, certo? Isso aqui é aquelas placas bimetálicas. Eu tenho alumínio, tenho chumbo, eu tenho uma ligação na rede elétrica, eu tenho uma resistência aquecendo. Está em contato com quem? Com alumínio. À medida com que esquenta esse alumínio, ela vai envergando, ela vai dilatando e ela própria se interrompe. Interrompeu, o que acontece com a resistência? Ela para de aquecer, ela parando de aquecer, ela vai resfriar. A hora que esse alumínio resfriou, ela volta o quê? A encostar de novo e continua todo o processo de temperatura, de dilatação no caso. Olha lá que legal. Aqui eu tenho o trilho do ferro, certo? Aqui ele está mais espaçado, então eu entendo que aqui está no frio. Aqui ele está menos espaçado, então é calor.
Então, quando eu aumento a temperatura, o que acontece com os trilhos de ferro? Eles dilatam, eles se expandem. Então, para que eu tenho que deixar esse pedacinho? Porque senão eu vou entortar total a linha de ferro. E aí o trem não vai correr, não vai passar e vai dar problema. Então, por isso que ele precisa do quê? De um distanciamento. Professora, o que as linhas de alta tensão tá fazendo aqui? Percebam que quando tá um calor do caceta, para não falar outra palavra, né? O que acontece com as linhas de transmissão? Elas têm uma barriguinha maior. Quando tá frio, essa barriga aqui está bem menor. Quando vocês estiverem andando e ver a linha de transmissão, reparem, quando estiver muito quente, essa barriga vai estar bem baixa. Quando estiver mais frio, essa barriguinha vai ser bem menor. Esse é um dos questionamentos que eu quero que vocês coloquem no caderno. Quando voltar às aulas, eu vou olhar. Você sabe responder? É possível que o tempo se dilate com a variação da temperatura? Esse é o primeiro questionamento que eu quero que vocês respondam. Certo? Tem outros. Agora nós vamos para a dilatação da superficial, que é da área. Olha lá, azulejo. Por que eu tenho que deixar esse espaço aqui? É para ficar bonitinho, professora? Não. Com o aumento da temperatura do dia, o que acontece é imperceptível a superficial. Você não vai ver tanto quanto a dilatação dos líquidos, quanto a dilatação linear. Mas o azulejo ele se dilata quando está quente demais, então precisa ter esse espaço. É a mesma coisa aqueles concretos que ficam na pista, que divide as avenidas. Quanto mais quente tá, menor é essa fissura, porque ela expandiu, ela aumentou as suas duas dimensões. Olha lá, ó. Eu tô o quê? Conduzindo energia térmica. Eu estou conduzindo calor. O que vai acontecer com a minha placa? Ela vai aumentar. Diferenças de linear para superficial. Coeficiente de dilatação. A tendência é a mesma. Eu aumento a temperatura, ele dilata. Eu diminuo a temperatura, ele contrai. Porém, o coeficiente de dilatação superficial é beta. Então, para cada um beta, eu tenho 2 alfas. Por que essa diferença? Porque a linear eu aumento só uma medida. A superficial eu aumento 2 medidas. Certo? Certinho? Olha lá, eu tenho a placa, eu aumento a temperatura, ela aumenta o tamanho. Básico. Os espelhos do telescópio no Havaí apresentam espaço. Sim, por que ele apresenta esse espaço? Porque quando está quente, ele faz o quê? Ele aumenta. E quando está frio, ele faz o quê? Contrai. Certo? Olha, esse é o segundo questionamento que eu quero que vocês respondam. O tamanho vazio também pode alterar quando a temperatura varia? Então, eu quero saber o tempo, se ele dilata de acordo com a temperatura. 2. O vazio também aumenta? Olha lá, os casais que usam aliança. O que acontece com a aliança quando está frio, quando está calor? A engrenagem da bicicleta, o CD. Eu quero saber esse espaço vazio aqui, olha, da engrenagem. Quando eu aumento a temperatura, o que acontece com eles? Quando eu diminuo a temperatura, o que acontece com eles? E agora nós temos a dilatação do corpo como um total, chamado de dilatação volumétrica. Nas pontes, se vocês vão na ponte, passam por uma ponte, o que acontece quando está quente? Essas ferragens, elas estão, vamos dizer assim, mais soltas? Não, pessoal. Essas ferragens, elas estão mais juntinhas porque ela dilatou, ela está aumentando de tamanho. Então, esses espaços que tem na ponte, sim, é para a ponte não quebrar. Porque se ela dilatar e não tem para onde ela expandir, dá problema na construção. Certo? A dilatação volumétrica é que ele aumenta em todos os lados
Então, olha lá, a roda do carro também dilata, sim, também dilata. Todo material que tem um coeficiente de dilatação, ele vai aumentar de tamanho, sim. Esse é o terceiro questionamento que eu quero que vocês façam. Por que não convém construir uma casa grudada na do vizinho? Então, vocês têm o tempo que a temperatura se dilata, vocês têm o vazio para saber o que acontece com o vazio dos metais, se dilatam ou não, e por que eu não posso construir uma casa grudada com o do meu vizinho, certo? E só para terminar, calor, que é energia em trânsito, eu faço o que? Eu vario a minha temperatura e eu tenho a dilatação térmica dos sólidos. Linear, que é comprimento, superficial, que é 2 medidas, e volumétrica, que são 3 medidas. Professora, tem dos líquidos? Sim, tem dilatação dos líquidos. Tem dos gases, professora? Tem dos gases também. Fórmula. A fórmula é a mesma da volumétrica, porque ela se expande em todas as dimensões, certo? Por hoje é só a videoaula de dilatação. O que eu preciso que vocês façam é os 3 questionamentos no caderno, e no roteiro da aula tem uma partezinha para nós brincarmos, que aí eu vou falar com vocês na aula, tá? Tranquilo, meus bebês? Dúvidas? Nossa, deu 16 minutos. Dúvidas? Anotem, pelo amor de Deus, anotem e perguntem. Dilatação é uma matéria enjoada, é uma matéria chata? Até que não, é uma matéria legal, sem cálculo. Os cálculos de dilatação são extremamente terríveis, mas legais de fazer.